Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu fui animado a gravar esse vídeo por um fato que eu vi hoje na televisão sobre esporte, né? Sobre a pendenga, digamos assim, a briga aí entre Vasco e Fluminense por causa de lugares na arquibancada. O Fluminense ele tem o direito de uso de um determinado pedaço da arquibancada do Maracanã por conta de um contrato que ele tem, né, com a concessionária lá, né? E agora no jogo contra o Vasco não gostou, não sei qual motivo, não sei se por inveja. O Vasco não gostou dessa prerrogativa do Fluminense e entrou na justiça porque ele quer que seja feita uma outra composição lá e uma troca do lugar aí, onde o Fluminense, a torcida do Fluminense ficaria, deixaria de ser, né? O lugar passaria a ser outro. Bom, e isso aí foi parar no tribunal, né, desportivo, lá na Justiça Desportiva, né? E aí os executivos lá, os cartolas, né, muito bem preparados, diga-se de passagem, né? Meu Deus do céu, muito bem preparados, né? Mostrando a sua raiva por algumas idiosincrasias suas, né? Então, pela contrariedade de uma coisa ou de outra, aí ficam com briguinhas de caráter idiosincrático, né? Então, isso me animou a fazer esse vídeo. Por quê? Ora, eu às vezes falo mal dos executivos, né? E eu falo porque eu conheço, eu trabalho com isso, lido direto com donos de empresas, né? Alguns diretores de empresas, e canso de ver falhas em grandes empresas. Empresas que até eu já fiz trabalhos lá, em empresas que quebraram praticamente, e a primeira pergunta que eu faço, os executivos sucumbem, né? Coisas que são elementares até, não é nem muito científico não. Tem coisa científica, mas coisas até que não são muito científicas, mas os caras sucumbem. Eu pergunto e os caras sucumbem. Vem cá, quando foi feito o último balanço dessa empresa aqui? A empresa faturava milhões por mês. Aí quando foi feito o último balanço dessa empresa aqui? Essa empresa a gente já não tem balanço há 3 anos. Vem cá aí, como é que vocês sabem se tem lucro ou prejuízo? Não, a gente. Às vezes a gente apura, às vezes a gente não apura. Porque o contador só dá isso, porque o contador só dá aquilo, né? Normalmente tentando transferir a incompetência deles para o profissional, que está mais querendo dar tudo para ganhar mais, né? E às vezes grandes empresas que deveriam ter seu escritório de contabilidade por uma questão de amplitude de supervisão, deveriam ter os seus escritórios de contabilidade dentro delas. E aí preferem economizar com profissionais às vezes não tão especialistas na área de contabilidade, preferem economizar e pagar uma empresa de contabilidade por fora, né? Terceirizar a contabilidade deles, achando que com isso estão lucrando alguma coisa, né? Porque para alguns executivos o lucro é só financeiro, né? Ele não é capaz de calcular, ele não é capaz de medir outras vantagens que estão por trás do dinheiro, algumas vantagens que são intangíveis, né? Mas que valem a pena no caso da administração de empresa, né? Então a gente pode até aproveitar esse papo sobre essa questão da arquibancada do Fluminense para quem gosta de administração, para quem estuda administração, para os alunos de administração, para quando se formarem não caírem nesse mesmo erro que a gente vai ver aqui agora. Ora, o time do Fluminense tem essa vantagem da arquibancada. Por causa dessa vantagem, por causa da briga, então foi determinado que não haverá torcida no jogo. Vai ser feito a portas fechadas ali, né? O Maracanã, com um custo extraordinário, eu não sei exatamente dizer quanto é que seria esse valor, o valor absoluto em termos de grana, do custo de um Maracanã, né? Mas eu acredito que seja um custo enorme, né? E vai deixar de ter pagantes, e ainda estão falando em devolver grana de quem já pagou,
por causa de idiosincrasia. O diretor acho que quer aparecer, os diretores querem aparecer para alguém, né? Querem parecer mais certos uns do que os outros, talvez um seja inimigo do outro, e aí coloca o time todo em desvantagem. Os dois times perdem com isso, né? Em administração, a gente tem que entender que tudo tem que ser transformado em dinheiro, né? Tudo tem que ser transformado em dinheiro. Então, isso aqui não dá para medir. Bom, não dá para medir, então eu vou arrumar um jeito, né, de chegar o mais perto possível dessa medida financeira, né? Aí sim, quando eu tiver pegar todas as coisas diferentes e transformar em unidade monetária, aí eu passo a ter um parâmetro para decidir, né? E não eu fazer as coisas de acordo com o meu sentimento, né? Uma contabilidade, uma administração feita por sentimentalismo, né? É exatamente o que acontece com muitos executivos por aí, e aqui no Brasil muitas empresas quebram por causa disso, né? E se a gente olhar direitinho, alguns anos desse tipo de administração no Fluminense e no Vasco, vai ser mais duas empresinhas ali que vão quebrar, né? Parece-me que o Estado ajuda esses clubes aí, né? Porque se ele tivesse que andar sozinho com as próprias pernas, com os executivos desse aí, certamente iriam quebrar. E se não quebraram ainda, porque a gente tem aí, ó, São Cristóvão foi campeão carioca, né? Foi um time, era um time que tinha torcedores e tudo. Aí quem é torcedor hoje do São Cristóvão? Pô? Quem é torcedor do São Cristóvão? Bangu. Então esses times eles vão caindo até assumirem por causa de certos executivos que, na verdade, eles nem se conhecem como executivo, né? Eles são cartolas, não é isso? Então, assim, voltando ao nosso enfoque aqui, né, dessa questão aí do Fluminense, o que é que eles deveriam pensar, os dois diretores aí que são controversos aí? O que é que eles deveriam pensar? Eles deveriam pensar o seguinte: quanto é que dá a renda do Maracanã, independentemente do lugar que a torcida se encontra, certo? A torcida, se colocar a torcida, se o Vasco, por exemplo, pensando primeiro, né, que foi ele que criou o tumulto. Bom, deixando a torcida do Fluminense onde está, o que resta pra gente? Quantas cadeiras nos restam? Bom, deixando a torcida do Fluminense onde está, o que vai restar pra gente não vai ajudar a pagar os custos da partida. Bom, então peraí, vamos começar com o Fluminense para ver o que a gente pode fazer para aumentar essa quantidade de torcedores, de repente pegar um pedaço lá do Fluminense, porque talvez o Fluminense não tenha condição de encher todo o lugar que ele tem direito, pegarmos um pedaço dali e fazermos com que a renda aumente, né? Porque, olha, o jogador em campo, torcida, cartola, tudo isso tem paixão no meio, né? Mas antes da paixão, tem que entrar a grana para pagar os serventes do clube, tem que entrar a grana para pagar os jogadores do clube, não é? Então, se tem que entrar grana, tem-se que pensar em termos de grana. Porque o que vai pagar o clube, que vai fazer com que o clube compre bons jogadores, invistam, né, na carreira dos seus jogadores de base, o que vai dar para o clube essa possibilidade é exatamente isso, a grana, né? Então, é com muita tristeza que a gente olha aí executivos colocando sentimentalismo à frente da administração de empresas grandes, porque Fluminense e Vasco são grandes empresas, porque são times conhecidos no mundo, né? Então, daqui a alguns anos, continuando assim, a gente não vai ter mais um Vasco. O Vasco já virou meme aí nas redes sociais, né? Só se fala em vice. E é isso que o Vasco tinha que se preocupar, em perder essa fama de derrotado, né? Porque eu até não entendo o vice como derrotado, mas parece que o Brasil tem esse negócio, né? Que se não for primeiro lugar, não presta mais, né?
Então, mas olhando por esse lado, e aí vendo a paixão dos torcedores, que está sendo sempre frustrada quando deixa de ser campeão para ser vice, eu acho que o Vasco tinha que repensar melhor nessas suas decisões aí, que eu chamaria de idiotas, né? Porque isso foi uma decisão que pode ser tranquilamente taxada de decisão idiota. Bom, pessoal, então era isso aí que eu queria deixar. É bom que os torcedores dos clubes vejam esse bate-papo aqui, esse monólogo meu, digamos assim, né? Que os torcedores dos clubes vejam como eles são logrados pelos seus dirigentes, como eles são desrespeitados pelos seus dirigentes, né? Porque uma decisão dessa aí certamente vai forçar o fluxo de caixa lá dos dois clubes aí a tirar um dinheiro de onde o espetáculo tem que se pagar, né? Então o jogo Flamengo e Vasco deveria se pagar, mas ele não vai se pagar. Certamente não vai se pagar. Se dividir lá o salário dos jogadores pela partida, quantas partidas os jogadores jogam por mês, né? Todo o custo do Maracanã pela partida, né? Porque isso aí é custo, é um custo direto ali, a utilização do Maracanã, certo? É um custo direto. Então, se pegar os custos diretos, né? E o custo de mão de obra, que seria aí o espetáculo que os jogadores terão que dar, né? Pelos seus clubes, né? Então, se tirar aí o custo de mão de obra, o custo direto, né? Transporte, logística para movimentação de pessoal, né? A logística de transporte, logística de pessoal para esse jogo, certo? Se for pensar nisso tudo aí, o que vai acontecer? O espetáculo não vai se pagar. E quem vai pagar esse espetáculo vai ser dinheiro que já está no caixa de outras receitas anteriores aí. Ou então, se não tiver como fazer isso, pegar de outras receitas anteriores, se eles não tiverem um superávit no caixa deles, eles vão ter que se virar daqui para frente para poder pagar essa partida, né? Então, mas parece que os executivos aí, que devem ter feito curso em Harvard, como eu sempre digo, que devem falar mais de 2 idiomas, né? São completamente incompetentes para resolver um assunto desse, né? Então, pessoal, vocês que são torcedores desses clubes aí, vocês têm que cobrar desses administradores, pô. Afinal de contas, é o dinheiro de vocês também, porque vocês sustentam os clubes, vocês são sócio-torcedor lá, de acordo com o Premier, vocês entram lá, compram a carteirinha do clube para frequentar o clube, certo? E aí os executivos cometendo um lamaçal, fazendo um lamaçal atrás do outro, né? Que o que eles têm feito muito aí no futebol é lama, né? Por isso que o futebol nacional tá caindo cada dia mais a gente está perdendo aí grandes valores do nosso futebol. A gente está perdendo de 7-1 em Copa do Mundo, a gente está saindo logo na primeira fase, né? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha nisso aí, vamos dar uma olhada nisso e cobrar dos seus clubes aí. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo, né, para os torcedores, principalmente para os torcedores desses dois clubes, que provavelmente alguns vão ficar chateados comigo, vai dizer, pô, o Negão tá falando demais lá, não sei o que, do meu time que eu amo, né? Mas se você ama o seu time, que eu acho uma grande idiotice alguém amar um time, né? Mas aí já é uma questão, é uma colocação minha, né? Uma opinião minha, é idiotice para mim, né? Para as outras pessoas que amam os seus clubes não é idiotice, né? Mas então, assim, eu falo disso porque de administração eu entendo, pô. Então eu posso falar disso aí. E de futebol também eu entendo, já falei várias vezes aqui, tá? Não quis ser jogador de futebol. Não quis ser jogador de futebol. Pra mim só interessaria ser jogador de futebol se fosse Botafogo. Cheguei lá, eu vi essas coisas aí e fiquei desanimado, tá? Eu era titular de um time, né? De um bairro. Era respeitado, conhecido, tinha colegas que batiam um bolão, assim, camaradas, pô, que tinham tudo para serem jogadores de futebol, mas a gente ia treinar nesses clubes aí, aí tinha sempre aquela questão do técnico, gosta de garoto bonito, né? Eu não era bonito, nessa época eu não era bonito, hoje eu sou, mas naquela época eu não era bonito, então eu não entrava em clube nenhum. Tá? E aí um jogador que era reserva do meu time, que sempre, que nunca conseguia me marcar, foi lá, deu um treino e foi disputar um jogo. Na mesma semana que ele deu o treino, ele foi disputar um jogo no Espírito Santo, né? Em Vitória, né? E isso aí até me desanimou, não por ele, porque para mim teria sido bacana se ele também tivesse ficado, mas pela visão do técnico,
né, que não, pelo jeito não entendia nada de futebol, né? Esse técnico eu não vou dizer o nome, mas se eu disser o nome vai ter muita gente que vai falar, esse cara tá certo. Porque esse meu colega era loiro, dos olhos verdes e tudo, e aí ele ganhou rapidinho, entrou no time, deu um treino lá e já foi jogar na mesma semana em Vitória, né? Não vou falar o nome do colega, mas quem viveu comigo essa época aí sabe quem é o colega e sabe que eu treinava nesse time também, né? Então, que era o Botafogo, né, de futebol e regatas, né? Lá em General Severiano ainda, os treinos eram lá, né? Bom, então, assim, então por causa dessa minha experiência, eu estou me atrevendo a gravar esse vídeo. É uma experiência de peladeiro, né? Mas que sabe jogar um futebol, né? Corria muito, eu aos 24 anos eu fazia 11 metros, 100 metros em 11 segundos. Com 24 anos isso aí foi medido, né? Eu jogava campeonato universitário e aí mediram para poder me colocar lá. Eles queriam, mas eu não quis que eu fosse atleta, disputasse o dia D lá, a Olimpíada Universitária como velocista, né? Então corria e tinha bom domínio de bola. Então por isso eu me atrevo a falar isso. Sei que nessa torcida aí tem muito cara que joga muito mais bola do que o time inteiro do Fluminense, né? E do que o Vasco também. Mas não tiveram aí, de repente, a mesma sorte, ou tiveram o azar de não passar na peneira por causa dessa visão dos cartolas e visão dos técnicos lá, né? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas o interesse do vídeo está nessa decisão idiosincrática, né, dos cartolas aí em relação a essa partida que vai ter do Vasco e Fluminense. Espero que esse vídeo de repente caia na mão de algum cartola desse e ele veja no espelho, se olhe no espelho e veja que realmente ele está falhando. Está falhando não é só com um dia de jogo com a torcida não, ele está falhando com um time, né, que depois vai ter que suar sangue para recuperar esses custos aí, e também está falhando com a torcida, né, que ama os seus clubes e que quer ver um bom espetáculo, mas que já começou sendo atrapalhado por uma briga judicial aí, que poderia muito bem ser evitada, né? Bom, então o meu forte abraço a todos e fica aqui a minha indignação. Um forte abraço.